Calcule a massa da placa em R2 sobre a região x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado e isso menor ou igual que 4, com densidade dada pela função delta de xy igual a 6y. Então a massa em R2 ela é calculada pela integral dupla sobre uma região da função densidade delta de xy vezes o elemento de área. Tá? Então você pode perceber que essa é a nossa região que a gente vai calcular a integral, e essa região ela tem um formato circular. Então em coordenadas retangulares, que a função densidade está expressa, vai ficar muito complicado de calcular essa integral dupla. Então a gente precisa efetuar a conversão de coordenada retangular para coordenada polar. Ok? Então nós temos que passar de xy para r e θ. Tá bom? Só que para isso a gente precisa entender que desenho é esse, para a gente montar a nossa integral em coordenada polar. Então vou desenhar aqui em um plano cartesiano, xy, com essa região que a gente vai calcular a integral. Calcular a integral sobre ela. Então isso aqui trata-se de um círculo cujo centro é dado no ponto 1 e 4. Então se você observar aqui, nós temos uma unidade em x, 1, 2, 3, 4 unidades em y. Tá bom? Então aqui está o centro desse círculo. Ele tem raio 2, tá? Fatorando aqui, no quadrado fica 2 quadrado, então o raio é 2. Então ele vai se deslocar 2 unidades à direita, 2 unidades à esquerda, então vai de menos 1 até 3, 2 unidades para baixo, então vai de 2, e 2 unidades para cima vai até 6. Então se a gente construir aqui, só uma linha pontilhada para a gente verificar onde está esse nosso círculo, ele vai estar tangenciando, esse quadrado aqui. Então você pode montar. Então esse quadrado está aqui assim. Então aqui está a região que a gente vai integrar sobre a função densidade. Tá bom? Então é sobre essa área. Em coordenada retangular, existe uma relação para converter para polar, tá bom? E essa relação ela é expressa assim: x é dado por r cosseno θ e y é dado por r seno θ. Só que isso aqui se aplica quando o centro desse círculo está exatamente sobre a origem do plano. Como existe aqui um deslocamento, você tem que compensar esse deslocamento aumentando aqui nas conversões de x e y em coordenada polar. Então perceba que o nosso x ele sofreu um deslocamento de uma unidade. Então você vai somar aqui uma unidade. O y ele sofreu um deslocamento de 4 unidades. Então você vai somar aqui 4 unidades. Tá bom? O que mais que a gente pode verificar? O raio dessa circunferência, partindo aqui da origem, vai de 0 até 2. Então, quando esse raio rotaciona em 360 graus, ele forma a nossa região para integração. Então, vai de 0 até 2. E o θ, como trata-se de um círculo completo, então ele está em todo o período, que é de 2π e aqui 0. Então, de 0 a 2π é a variação do θ. Portanto, a gente vai reescrever essa integral dupla para calcular a massa do seguinte modo: integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Então, vou calcular por último em θ, em r, e agora eu vou substituir pela função densidade, que é 6y. Só que o y em coordenada polar é r seno θ mais 4. Então, vou abrir um parênteses e colocar r seno θ mais 4.
Quando você efetua a conversão de retangular para polar, existe um fator de correção, que é chamado de jacobiano. De retangular para polar em R2, ele é o próprio raio. Então você tem que multiplicar por esse raio. dr dθ, ok? Então a massa vai ser a integral de 0 até 2π, de 0 a 2. E você então vai multiplicar essa função aqui, né? Distribuir esses valores. Então 6 vezes r seno θ vezes r vai dar 6r ao quadrado seno de θ. 6 vezes 4 vezes r vai dar 24r. Fecha colchete. Você vai integrar isso em θ, em r e depois em θ. Tá bom? Então agora a gente vai calcular a primeira integral, que é em relação a r. Então massa vai ficar integral de 0 a 2π. Integral de 6r quadrado vai ficar 6r ao cubo sobre 3 seno de θ. Mais 24r integrado em r vai ficar 24r ao quadrado sobre 2. Ok? Então você fecha isso daqui. Então a massa, deixa eu apagar essa parte aqui em cima, essa parte aqui do lado, para a gente continuar então o processo de integração aqui. Continuando aqui, então eu vou ter massa igual a integral de 0 a 2π. Aqui eu posso fazer algumas simplificações, né? Esse 3 cancela com 2, 6 cancela com 3, resta 2. Esse 2 com 24, sobra 2. Eu tenho que aqui efetuar a substituição de 0 a 2 no lugar de r. Então eu vou ficar substituindo primeiro por 2, né? Por 2 que multiplica 2 ao cubo vezes seno de θ, mais 12 vezes 2 ao quadrado, tá? Por 0 eu não preciso substituir porque vai cancelar. Então isso aqui tudo vai ter que ser integrado ainda em relação a θ. Então massa igual a integral de 0 a 2π. 2 ao cubo dá 8, vezes 2, 16, seno de θ, mais 2 ao quadrado dá 4, vezes 12, 48. Isso daqui eu vou integrar em relação a θ. Integral de seno de θ em relação a θ dá menos cosseno de θ. Então massa vai ficar menos 16 cosseno de θ. Integral de constante fica constante vezes a variável, que nesse caso é θ. Isso está correndo de 0 a 2π. Efetuando a substituição, eu vou ter que massa é menos 16 vezes cosseno de 2π, mais 48 vezes 2π, menos, abre parênteses, menos 16 cosseno de 0, mais 48 vezes 0, certo? Cosseno de 2π é 1, 1 vezes menos 16, menos 16. 48 vezes 2π dá mais 96π. Cosseno de 0 é 1, 1 vezes menos 16 dá menos 16, com esse menos fica mais 16. E aqui dá 0 porque um fator é nulo, né? Portanto, essa massa, né, vai ser igual, você cancela menos 16 com 16 e sobra então 96π. Com isso, então, finalizamos o exercício e aqui está a resposta.